Nós vamos hoje falar de um texto que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 16, e ele é intitulado Assunto de Liberdade. É um texto bastante interessante, porque ele trabalha exatamente um texto de Paulo de Tarso que foi falado aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E o que trata esse texto? Ele trata a seguinte questão. O versículo traz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Então, Paulo de Tarso está falando que nós recebemos uma liberdade de Jesus e que temos que utilizar essa liberdade da forma correta para evitarmos de cairmos novamente na servidão. Esse mesmo texto, esse mesmo versículo é trabalhado no livro Palavras de Vida Eterna, lição 27. E a temática é muito parecida de uma para outra. Então eu tenho uma pergunta para vocês. O que é a liberdade que Jesus nos deu e o que é a servidão que a gente às vezes pretende entrar? O que vocês entendem como servidão? O que vocês entendem como liberdade, libertação? Alguém quer testar ou treinar ou falar alguma coisa a respeito? Vai lá, Vera. Liberdade é fazer o que quer. Tá, entendi. Servidão. Não, é ótimo, é importante. Então você trabalhou uma coisa interessante. Você colocou a servidão como uma coisa boa, mas Paulo de Tarso está colocando a servidão como uma coisa ruim. Mas você pegou um pouco o que a gente está querendo dizer. Por quê? Porque quando nós nos lidamos diante, como se fôssemos servos aqui no planeta Terra, encarnados, aceitando as coisas que acontecem para a gente, lutando com equilíbrio, com paz para mudar o que precisa ser mudado. Mas quando nós estamos aqui no planeta Terra, lutando, às vezes com todas as armas para mudar o que Deus projetou para a nossa vida, é que nós estamos presos. Quando alguém nos fere e nós não perdoamos, nós ficamos presos, escravos dessa pessoa. Quando nós queremos agir impondo a força, as coisas que acontecem, para mudar os desígnios de Deus para a nossa vida, aí sim nós estamos escravos. Somos e ficamos livres a partir do momento que mudamos essa temática. Como? Aceitando o que vem de Deus. Lutando com paz para mudar o que precisa ser feito. E a gente pode pegar como exemplo o próprio Cristo. Jesus nos deu esse exemplo. Então, vamos pensar um pouco. Qual foi a coisa mais injusta que aconteceu com Jesus? A crucificação. A gente vê Jesus lutando contra a crucificação ou revoltado contra o que foi imposto a ele?
E aí? Eu gosto de fazer uma analogia, me colocando no lugar de Jesus na mesma situação. E eu falo às vezes de uma forma mais brincalhona, mas não é muito diferente do que passaria no meu espírito. Se alguém chegasse para mim e falasse assim: Fabiano, pega essa cruz, que era mais ou menos uns 70 quilos, coloca nos seus ombros, que estão todos machucados de levar chibatadas, e você vai carregar essa cruz até o alto daquele morro. Qual seria a minha, não sei de vocês, qual seria a minha resposta nessa condição? Espera aí. Se eu colocar essa cruz nas minhas costas e levá-la até lá em cima, o que vocês pretendem que eu faça? O que vai acontecer comigo? Não, chegando lá, nós vamos te crucificar nessa cruz. Tá, e normalmente uma pessoa de 33 anos de idade ficaria na cruz até a morte por 48 horas. É uma média de estudo que já foi feito de quanto tempo um adulto saudável como Jesus de 33 anos viveria naquela cruz de pendurado. 48 horas, são 2 dias de pendurado num processo de sofrimento até a morte chegar. Então eu, na hora que visse aquela situação, falei assim: calma aí. E se eu não quiser colocar essa cruz nos meus ombros e levar até lá em cima, o que vai acontecer comigo? Nós vamos te matar. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui se eu entendi. Se eu levar, eu vou morrer. Se eu não levar, eu vou morrer. Por que eu vou levar? Ué. E talvez a morte ele fosse mais rápido, fosse 48 horas de sofrimento. Aí Jesus coloca a cruz sobre os ombros. Um ombro ferido, castigado pela maldade dos homens que éramos nós daquela época. Não faríamos isso hoje, talvez, mas naquela época tínhamos chance de estarmos lá gritando Barrabás. Hoje, talvez a gente não grite Barrabás, porque a gente sabe sobre quem nós estamos fazendo a troca. Fizeram uma pesquisa com espíritas e a nossa nota foi a pior. Nossa nota foi pior do que a dos ateus, dizendo a seguinte questão: tem 10 pessoas que vão ser condenadas no pacote, todo mundo vai ser condenado junto. Um é inocente. Você concorda com a condenação de 9, mesmo sabendo que vai condenar um que é inocente? E um alto índice de pessoas disseram que sim, vamos condenar o inocente, mas pelo bem de condenar 9 culpados. Olha o que representa isso. Aí eles mudaram um pouco a pesquisa sobre os mesmos sobre os mesmos entrevistados e disse assim: e se um desses inocentes se um desses 9, desses 10, for seu filho, não falou que era o culpado nem que era o inocente, você aceitaria mesmo a prova? Aí já diminuiu, envolveu a família, né? Aí já diminuiu um pouco aqueles que condenavam. Quando colocou pena de morte, que é o caso que nós estamos discutindo de Jesus, o que aconteceu? Mais gente abdicou da pena, mesmo liberando 9 pessoas culpadas, para não culpar um inocente. Só que o índice de pessoas que aceitaram a não condenação de um inocente dentro do núcleo espírita foi de 41%, enquanto de ateus foi 61%. Católicos
54%. O evangélico acho que foi 58%. Nós fomos os piores na determinação da justiça. Por quê? Porque somos muito jugo forte. Estamos presos. Somos escravos do nosso próprio julgamento. Se Jesus estivesse hoje aqui para ser julgado, e fôssemos nós, Pilatos, não sei se nós aceitaríamos a inocência de Jesus, que não tinha crime, foi identificado por Pilatos, e liberaríamos, porque vai dar rebelião. O custo social vale a pena condenar um inocente. Põe a cruz nos ombros. E Jesus colocou. Os 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus não colocaram a questão nos ombros. Foram levados até lá em cima. Porque a resposta daqueles ladrões devia ser uma resposta parecida com a minha. Ó, se quiser dar espetáculo, vocês me levam de táxi até lá em cima com ar-condicionado. Porque senão eu não vou. Perceberam? Só que Jesus aceitou. Vocês lembram qual era o tempo em que uma pessoa da idade de Jesus, do preparo físico de Jesus, ficaria preso na cruz? Quanto tempo? 48 horas. Só que Jesus chegou tão cansado lá, mas tão cansado, que ele ficou 3 horas até desencarnar. Porque ele aceitou aquilo que à primeira vista seria escravidão para todos nós, mas ele mostrou o caminho da liberdade. Não estou dizendo que é para a gente... Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento. Eu estou aqui dizendo que tem certas coisas que batem às nossas portas e nós brigamos ferreamente com todas as unhas e dentes para podermos mudar o que não pode ser mudado. Resignação, que é que os Espíritos nos pedem para termos. Resignação, gente, é lutar para mudar, mas aceitar aquilo que não pode ser mudado. Isso é resignação. Jesus lutou. Ele lutou contra o simonismo, que é a venda de benefícios espirituais em troca de dinheiro. Por isso, ele expulsou os vendilhões do templo. Mas mesmo com o chicote na mão, não há relato de que ele chicoteou nenhum ser humano, nem animal. Só usou o chicote para assustar os rebanhos e os animais que ali se espalharam no meio do templo. Porque estava sendo comercializado no templo. E ele, como está escrito no Antigo Testamento, zela pela casa do Pai. Olha a diferença e o que eu quero trazer para vocês. Deu para perceber um pouco o que eu estou querendo trazer? E aí temos mais em relação a isso. Quando nós estamos diante de algo que não pode ser mudado, qual é a nossa atitude? Revolta? Muitos de nós vamos ter revolta e vamos agir com revolta clara diante dessa situação. E o que até hoje a revolta nos trouxe? Só perda de tempo. Somente perda de tempo. Vamos pensar o que é liberdade, mais uma vez, na concepção do Cristo. Jesus é o cara mais pobre da Bíblia, do Novo Testamento. Pode procurar alguém mais pobre que ele, você não vai achar.
não tinha uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Quem estava com Cristo, estava com Ele pela proposta que era a que Ele trazia. Em João, capítulo 6, versículo 60 até o 71, que é o final do capítulo, nós observamos Jesus fazer uma afirmação, e eu quero que vocês me digam, todos vocês, pedir vocês prestarem um pouquinho de atenção agora aqui. Vamos lá? O que é e o que significa quando Jesus disse o seguinte: vocês terão, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá mais nem sede nem fome. O que significa isso? Quem beber do meu sangue e comer da minha carne, nunca mais terá sede e fome. O que significa comer e beber? Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. É a Eucaristia da igreja? Para os católicos é. Só que se eles se alimentarem ali da hóstia e do vinho, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo, eles vão ter fome. Então não é isso que está se referindo. Aquilo pode ser um bom exemplo para aqueles que relembram essa informação todo dia. Só que havia uma situação: todo animal sacrificado, ele tinha que ser sangrado no momento da morte. Ele morria porque ele era sangrado. Porque lá no Antigo Testamento havia a seguinte questão: a nossa purificação vai ser através do sangue. Então, que melhor forma? Mata um animal para poder deixar esse sangue. Só que isso significa, essa purificação através do sangue, significa que nós vamos reencarnar em necessidade de um novo corpo físico que tem sangue rodando em suas veias, em suas artérias e pelo seu coração. Então, a renovação e a melhoria de nós, dos nossos erros, onde nós vamos agradar a Deus, é através da reencarnação, nascer novamente. Só que esse conceito ficava lá atrás na questão seguinte: olha, se vai purificar pelo sangue, então nós temos que sangrar o animal que vai servir de oferenda a Deus. E para o povo judeu não se pode comer animal não sangrado. Esse animal não é comestível e não se pode beber o sangue que foi sangrado do animal. Então a pergunta é: se isso é verdade, por que Jesus então disse: beber o meu sangue e comer a minha carne? E olha, tinha ali junto dele os apóstolos e os discípulos. Os apóstolos eram os 12 escolhidos por Jesus. E tinha os discípulos, que eram aqueles que já estavam acompanhando e entendendo a mensagem de Jesus em sua profundidade. Os discípulos entenderam, tanto que eles disseram, versículo 60, duro é esse discurso, Senhor, quem poderá ouvi-lo? E virar as costas, e muitos se foram. Onde Jesus vira para os 12 e diz assim: e vocês também vão embora? E Pedro diz assim: para onde vamos, Senhor? Se é o Senhor que tem palavras de vida eterna. Então, o que a gente percebe? O convite que Jesus fez de beber o sangue e comer a carne, ela não é literal, é figurativa, e quem estava lá entendeu. Porque naquela época, essa expressão significava seguir os meus passos, porque o sangue e o corpo mostram as nossas imperfeições diante do planeta a qual nós estamos. Então, nós estamos presos a um planeta e nós temos a forma de expressar aqui através da carne e do sangue. Tranquilo até aqui? Então nós vamos nos expressar
através da carne e do sangue, todas as nossas imperfeições. Jesus convida para pegar, beber do sangue e comer da carne do Filho do Homem. Filho de, em hebraico, significa cheio de. Jesus estava dizendo que ele era cheio de humanidade. Filho do homem, cheio de humanidade. Jesus não veio aqui mostrar para a gente a sua condição crística, de simplesmente mostrar e dizer o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês o que é um Cristo. Toda vez que ele se refere a ele, se refere como o Filho do Homem. Mostrando o que para todos nós? Mostrando que a vida de Jesus começa na manjedoura e termina no Calvário, é um roteiro de vida para todos nós. Vamos parar de dar desculpa. Eu não consigo fazer como Jesus. Se Jesus exemplificou, ele exemplificou para nós, não como o Messias que era, mas como Filho do Homem para ser copiado, para ser o guia, para ser o modelo de nossas vidas. Guia porque ele sabe para onde nós vamos. Se você vai fazer uma visita numa cidade e contrata um guia, ele sabe de tudo. Essa igreja, essa rua, essa aqui. Na minha lua de mel, nós fomos para São João del Rei, chegou lá e falou: aqui é a origem, nessas sacadas aqui, é a origem do pé de moleque. O guia disse o seguinte: as pessoas faziam doce de amendoim, colocavam na janela para esfriar, os meninos iam lá e roubavam. Na hora que saía roubando, a dona que fez o doce fala assim: não rouba não, pé de moleque. E aí o doce ganhou o nome de pé de moleque. Pronto, aí eu fiquei sabendo por que chamava pé de moleque. Porque não tem cheiro de chulé para chamar aquilo de pé de moleque. Então tinha que ser uma outra coisa, pede, que você vai ter em vez de roubar. Então, um guia me mostrou a versão correta. Pode ser que tenha versões de outros lugares, mas lá de São João del Rei, essa é a versão. Então, o que acontece? Além disso, esse guia é modelo. Me acompanha e me segue. E vocês vão fazer. A gente, às vezes, precisa desse guia quando vai escalar uma montanha. Na nossa ascensão evolutiva, a gente precisa disso. Sobe, vai subir. Aí, olha, põe o pé onde eu coloquei o pé. Põe a mão onde eu vou colocar a mão para vocês não escorregarem. Esse é o guia e modelo também daquela subida daquela serra. Jesus era o guia e modelo da nossa vida. E é ainda hoje e será, porque ele é o guia da humanidade e o modelo da humanidade. Então, o que ele ensaiou e mostrou com perfeição da manjedoura até o Calvário, se a gente não está entendendo, Jesus parece um homem superficial para a gente. Para Jesus não ser um homem superficial, nós temos que aprofundar e ser atraído por Deus. Por quê? Deus é um campo de amor. E quando a gente olha campo magnético, a ação magnética, ela é o inverso da distância ao quadrado. Quanto mais distante, menor a ação magnética. Gravidade, mesma coisa. Quanto maior a distância, essa distância elevada é multiplicada pela própria distância. Quando a gente fala ao quadrado, significa isso. Distância vezes distância. Então, quanto mais a gente afasta, por exemplo, eu estou a 1 metro, é 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Quando eu já estou 2 metros, é 2 vezes 2 dá 4. Então, a 2 metros eu tenho 1/4 da energia que eu estou a 1 metro. O amor do Pai é a mesma coisa. Quando nós aproximamos de Deus, através de quê? De sendo a sua imagem e semelhança. E quem é a imagem e semelhança de Deus? Oi? Nós e o próximo.
Então, quando eu digo que eu amo a Deus de toda a minha mente, de todo o meu corpo, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, eu tenho que também amar o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E se eu estou amando o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou me aproximando de Deus. E cada vez essa atração fica maior. E cada vez eu sinto irresistível essa atração e começo a compreender que o que eu chamo de liberdade muitas vezes é prisão, porque o que eu chamo de liberdade está ligado à minha satisfação e ao meu desejo. E o que eu entendo como escravidão é o que Jesus chama de liberdade. Aquela pessoa que pode afirmar vitoriosa como Paulo de Tarso, que disse: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então o que acontece? Ele não faz as coisas, ele começa no começo dele, ele fala a seguinte frase, que é muito importante para a gente, ele diz assim: tudo me é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho vontade de fazer uma série de coisas, mas eu sei que certas coisas eu não posso fazer. Eu tenho vontade de beber, mas eu não bebo, porque eu sei que isso não faz bem para mim. Eu tenho vontade de fumar, mas eu não fumo, porque isso não faz bem para mim. Eu tenho vontade de comer todo dia só carne, mas eu não faço isso porque não faz bem para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se a gente começar nessa disciplina, dentro em breve, eu passo para a próxima parte. Mas depois de 38 anos, labutando e trabalhando pelo Cristo, como Paulo de Tarso, que pode afirmar vitorioso: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E se eu continuar nessa condição por séculos, milênios, no futuro, quando atingir a condição crística, eu vou poder afirmar: eu e o Pai somos um só. Nós não conseguimos afirmar isso, não. Jesus pode afirmar porque ele é um Espírito Cristo. Então nós vamos começar atualmente, vamos prestar um pouquinho de atenção, gente. Nós vamos começar nas pequenas coisas, tendo relâmpagos de humanidade, para dentro em breve sermos humanos na integralidade. Vamos ser integralmente humanos. O Filho do Homem. Vamos aprender a ser humanos. Então, quando a gente começar a perceber essa mudança em nós, de entender que a revolta só nos trouxe prisão. Tem alguém que a gente tem dificuldade de perdoar? Agora eu queria que cada um pensasse naquela pessoa que toda vez que você pensa te traz uma angústia. Se te traz uma angústia é porque você não perdoou. E vamos pensar, toda vez que eu lembro dele, eu fico preso a essa pessoa várias horas? Isso é escravidão. Mas eu não consigo perdoar. Peça para Deus força para perdoar. Porque quando eu pedir para Deus força para perdoar, vai surgir apelos e força que eu não sei de onde, que me ensinará a perdoar. E aí eu vou conhecer o que é liberdade. E é essa liberdade que nós temos que ficar atentos e vigilantes, como disse Paulo a Gálatas, capítulo 5, primeiro versículo, para que a gente não seja novamente escravos. Porque o que o mundo chama de liberdade, nós sabemos pela doutrina espírita que é escravidão. E o que o mundo chama de escravidão, nós sabemos pela doutrina espírita que é liberdade. Você descobre que tem uma doença incurável que tem 6 meses de vida. Qual é a nossa reação em relação a isso? Eu vou procurar todos os tratamentos médicos para curar? Vou procurar mudança de vida?
para curar? E se eu desencarnar, eu desencarno tranquilo? Porque eu fiz a minha parte? Tem um livro de André Luiz que é interessante, em que eles vão visitar uma mulher que está numa condição muito difícil, sofrendo dores, próxima de desencarne. E eles estão preparando o desencarne dela. E o espírito que vai lá para preparar o desencarne dela, elogia ela. Aí o André Luiz pergunta, por que ela vai ser curada? Não, ela vai desencarnar. Mas ela é valorosa pela forma como ela lida e se porta diante da doença. Parabéns para ela. Enquanto outros que nunca faltaram nada nessa vida, por uma simples unha encravada, praguejam contra Deus. Minha vida não presta. Eu estou exagerando, mas a gente sabe que tem muita gente que enterra o talento que recebe. Sim. Quando Deus distribui os talentos, alguns vão receber 5, outros vão receber 2, alguns vão receber 1 só. E muitas vezes esse único talento que você vai receber chama-se dor. E o que a maioria de nós faz quando recebe um só talento é enterrar ele debaixo da terra e se justificar dizendo o seguinte: eu não tenho o que fazer porque eu nasci doente. E aqueles que desenterram o talento e servem mesmo carregando males, como o meu xará, Fabiano de Cristo, que tinha uma mazela nas pernas que não curava, mas nunca deixou de servir por causa disso, mesmo com as pernas em chagas às vezes vivas. Ele não escondeu e enterrou o talento. Quando você pega pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, que saiu de um conforto para ir morar em Calcutá, nas condições às vezes totalmente felizes, para servir ao Senhor, com total confiança de que Deus sabia o caminho e ela aceitava aquilo como sendo uma filha da providência. Quando a gente pega o Jerônimo, é Jerônimo mesmo, aquele gigante deitado, espírita, que fazia palestra numa maca. Oi? E nunca reclamava de Deus por ter nascido naquela condição. Para muitos, ele era um escravo do leito. Para a espiritualidade, ele era um liberto. Tinha liberdade total. E quantos de nós têm liberdade total aqui na Terra para chegar do lado de lá e descobrir que são escravos, mendigos de amor? Nós estamos aqui na doutrina espírita, estamos aqui dentro, ouvimos todos os dias, quando aqui estamos, ensinamentos que nos conclamam e nos chamam a mudarmos, a refletirmos, a sermos pessoas diferentes. E quantos de nós saem ali fora e volta à prisão, esquecendo por completamente, nem reflete o que foi ouvido aqui dentro? Quantos de nós? Quantos de nós justifica dizendo, já faço a minha parte? E aí eu digo, nós espíritas temos que parar de fazer caridade. E eu falo assim mesmo, é para incomodar. Nós estamos justificando em fazer caridade e por causa disso não melhoramos. Porque fazer caridade tem dia e horário para ser feito. Você vê uma pessoa que precisa da sua ajuda, mas eu já ajudo na sopa no domingo. Eu já ajudo uma vez por mês a campanha do quilo. Mas aqui é mais urgente. Não, mas eu já faço a minha parte. Isso é o fazer caridade. Ótimo que façamos caridade, mas não basta. Nós espíritas temos que viver na caridade. E viver na caridade é ser caridoso 24 horas por dia, até quando está dormindo. Olhar e dizer, aqui o Senhor precisa de mim. Vou servir. Mas eu não posso parar, mas eu posso orar. Porque hoje nós ainda deixamos a nossa rotina
vencer a nossa iluminação espiritual. Estou atrasado, não posso atrasar para o meu serviço, então não posso acudir. Mas vai chegar um dia em que nós vamos pegar, chefe, posso atrasar 10 minutinhos para socorrer uma pessoa caída na rua? Se o seu chefe falar que não, vou orar. Mas a responsabilidade de dizer que não pode ajudar? Chefe, eu atrasei, mas eu tirei até foto aqui para você ver a pessoa que eu socorri. Não vou tirar foto da situação, mas vou tirar foto da pessoa que eu socorri. E, se precisar, entre em contato com ele para saber que eu ajudei, eu fiz a diferença. Outro dia eu estava na BR-116, um cachorro ali meio perdido na 116. Eu parei, esperei o cachorro se definir o que ia fazer. E vi que ele estava meio parado. Falei, o que eu faço? Está vindo outros carros, eu não posso fazer, só de me reduzir, para os outros carros também reduzir. E passei assim bem devagarinho, para não correr risco daquele cachorro entrar na BR. Mas um caminhoneiro que veio no sentido contrário, parou o caminhão, travou os freios, desceu do caminhão e foi lá tirar o cachorro no meio da via. Eu fiquei com vergonha. Então, o que acontece? São essas pessoas que mostram que elas não estão seguindo cegamente como escravos. Elas têm liberdade de tomar a atitude que o Cristo espera que ela tome no momento certo, da forma certa, que nós estamos aqui para vencer. Para a gente finalizar esse comentário de hoje, e peço desculpa se não fui tão claro, nós temos a seguinte questão. Só um minutinho que o texto sumiu. Ok. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo jugo de servidão. Vamos deixar de ser aqueles que vão com as outras pessoas e vamos começar a pensar da forma correta. Dever, o que nós temos que fazer, isso é dever. Dever observado e cumprido mede em nós o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Vamos pensar e meditar na lição para que a gente não caia de novo sobre os antigos pesados jugos de nossas próprias paixões que nos prendem. Eu dei só o exemplo aqui do perdão, a falta dele como nos aprisiona. Mas podem ter certeza, todos vocês, da mesma forma, tem as outras coisas. Quando a gente age fora desse roteiro do Cristo, nós ficamos presos. Tinha um outro texto que ele se perdeu aqui, que era o título também bem correlato, mas basicamente a mensagem era a mesma. O que eu queria então deixar para vocês hoje é essa mensagem. O Cristo não é alguém para a gente acreditar porque todo mundo diz que ele é o Messias. O Cristo é alguém para acreditar porque quando a gente vê as atitudes dele em cada pauta, em cada relato trazido pelos seus evangelistas, nós reconhecemos a grandeza daquele homem e em atitudes e exemplos que nós ainda não conseguimos conquistar e fazer, mas que precisamos aprender com o seu exemplo. Esse é o convite para sermos libertos. Que Jesus nos abençoe e proteja e que possamos ter uma semana excelente, descobrindo dentro de nós o que precisa ser liberto, que ainda estamos presos e escravos. Que a paz do Senhor nos abençoe e proteja e lembrar, o discurso aqui dentro tem que ser o discurso lá fora, na nossa casa, na via pública, no nosso trabalho, perante os nossos parentes,
o mesmo discurso de amor, porque só o amor vai nos atrair ao Senhor, e aí nós vamos compreender cada vez mais os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E aí vamos aproximar mais do Mestre, do Pai. É um ciclo virtuoso que precisamos aprender a ter. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe.